Pessoal, iniciando o nosso quarto bimestre, nós vamos estudar um pouco mais sobre funções. Vocês lembram que a ideia de função é quando eu relacionava duas grandezas, quando uma grandeza dependia da outra para ser encontrado o seu valor. Então, só para relembrar, por exemplo, o valor de um custo de ligação, o valor da minha conta final, vai depender do tanto de minutos que eu utilizo aquela conta, tá? Então, por exemplo, a quantidade de litros que eu vou gastar para ir em uma determinada cidade vai depender do tanto de quilômetro que o meu carro percorrer, tá? Então são ideias que uma depende da outra, tá? Só que agora nós vamos ver dois tipos de funções específicas, que são as funções afim, tá? E depois nós vamos ver as funções quadráticas, tá? Quadrática lembra quadrado mesmo, tá? Então vai envolver variáveis ao quadrado, tá? Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Então, o que nós vamos ver no decorrer aqui do capítulo? Nós vamos compreender relações de dependência entre duas grandezas, tá? Então, quando uma depende da outra para encontrar o seu valor, nós vamos determinar a lei de formação. Então, a lei de formação é aquela equaçãozinha que determina a função, que determina a relação entre as grandezas, tá? Nós vamos representar o gráfico no plano cartesiano. Então, o gráfico é a imagem, a representação daquela função, tá? Então, nós vamos representar os pontos e vamos ligar esses pontos. Vamos reconhecer quais são funções afim e função quadrática, essa diferença, e resolver problemas envolvendo funções afins e quadráticas, tá? Então, de início, pessoal, nós temos aqui essa ideia. Função afim. Representação algébrica. O cálculo do valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica varia de cidade para cidade. No lugar onde Maria mora, é cobrado um valor fixo mensal de R$ 18,00 em todas as faturas, correspondente à taxa de iluminação pública. O que isso quer dizer? Então, se a pessoa não gastou nada, ela vai pagar R$ 18,00 por causa da iluminação pública, tá? Mesmo que a casa esteja fechada, vai ser cobrado R$ 18,00 da iluminação pública. Então, tem aqui uma tabelinha. Então, no mês de janeiro, ela não gastou nada. Então, quanto que ela vai pagar? Olha, R$ 18,00, que é a taxa fixa ali da iluminação pública. Só que depois, além disso, cada consumidor paga um valor correspondente ao seu consumo. O valor é de 0,79 por kW de energia gastada, tá? KW por hora. Então, cada kW por hora gastado vai ser pago 79 centavos por ele. Então, se eu gastei 1 kW, eu vou pagar 79 centavos. Se eu gastei 2, vai ser 79 mais 79. Assim por diante. Só que a ideia melhor é multiplicar, né? Então, tem a tabelinha aqui. Fevereiro, ela gastou 102. O que fez então? Pegou 102, multiplicou por 0,79 e somou com o valor fixo, que foi 18. Dá 98,58 centavos. Quando ela gastou 85, como que a gente poderia fazer? Seria 85 vezes 0,79. O resultado a gente ia somar com 18, vai dar 85,15. Então, eu quero que vocês completem essa tabela, tá? Vocês têm aí o 70, 82 e 84. Vocês vão multiplicar por 0,79, o resultado somar com 18 para preencher aqui, tá bom? Qual seria uma sentença, uma equaçãozinha, uma relação matemática que mostra o cálculo que a gente está fazendo, tá? Então, qual é esse cálculo? Então, só que aqui está pedido em relação ao mês de fevereiro. Então, em relação do mês de fevereiro, vai ser o valor do consumo, a quantidade gasta, então é 102, multiplicado por 0,79, que é o valor por cada kW, somado com a taxa fixa da iluminação, que é R$ 18,00, tá? Quanto que deu? 98,58, tá? Então, essa é essa relaçãozinha aqui, tá bom? Agora,
Calcule os valores da fatura de março, abril, maio e junho. Então, eu já pedi para vocês preencherem, né? Pessoal, agora escrevendo por meio de função, usando variáveis. Como assim variáveis? Qual que é o meu valor final? O meu valor final é o custo da fatura, né? Então, eu vou chamar de Y. É o meu custo da fatura. Pode ser Y ou f de x, a função de x. Tanto faz usar essas duas variáveis aqui. Então, a minha função, o que eu tenho que é fixo? O que não vai mudar é o valor do quilowatt, tá? Só que o que muda? Quantidade de quilowatt gasto, não é? Então, quem que eu vou multiplicar por o valor do quilowatt? Sempre pode mudar, então eu vou colocar uma variável, x. Então, esse x pode ser 0, pode ser 1, 2, 100, 1000. É a quantidade que a pessoa vai gastar, isso é variável. Pode mudar sempre. Só que tem um acréscimo da iluminação pública que é fixo. Então, essa daqui seria a minha lei de formação, tá? Eu tenho, então, a parte que é o resultado da minha função, que ela depende da quantidade que eu vou gastar aqui em x, que é a quantidade de quilowatt. Então, y depende de x. O gasto total de energia, o valor da conta, vai depender de quantos quilowatts eu vou gastar, tá? Então, aqui, só está dizendo, ó, o valor de y depende do valor atribuído para x. Por isso, dizemos que y é a variável dependente e x é a variável independente, tá bom? Pessoal, agora, só a ideia do conceito. O que é uma função, ó? Uma função cuja sentença matemática tem essa cara aqui, ó. Y, poderia ser f de x, é igual a x mais b. Então, se ela tiver essa cara aqui, o a e o b forem números, e o x é uma variável, tiver um número multiplicando o x, somando um número, é chamado de função afim, tá? Essa é a cara da função afim, ou função polinomial do primeiro grau. Por que primeiro grau? Qual que é o expoente da variável aqui? Quando não tem, o expoente é 1, tá? E o a tem que ser... a e b são números reais, e o a é diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Se eu pego 0 vezes x, o que vai acontecer? Vai eliminar aqui. E vai ficar y igual a b. Y igual a um número. Daí, então, eu teria uma função constante. Uma função que é igual a um número é uma função constante. Sempre vai assumir aquele valor. Então, vamos lá. Uma função afim, ela vai ter essa cara aqui. Ax mais b. Onde o a e o b são números. O x é a variável, tá? O a nunca pode ser zero, porque se for zero, não vai ser uma função afim, vai ser uma função constante. Ficaria y igual a b, uma função constante, igual a um número, tá? Então, sempre que vocês verem essa carinha aqui, ó, y igual a x mais b, vou dar exemplo. Y igual a 2x mais 3. Y é igual a 5x menos 1. Ah, só lembrando que tanto aqui a operação de soma pode ser vista como sendo uma subtração também, tá? 5x. Então, quem é o A? 5. Quem é o A? 2. Quem é o B? 3. Quem é o B? Menos 1. Mas pode ter fração também. Por exemplo, 1/3 de x mais 4. Quem é o A? 1/3. Quem é o B? 4, tá? Então, aqui são exemplos de funções afim. Ax mais b. Ax menos b. Ax mais b, tá? Vamos lá. Pessoal, agora tem aqui um exemplo que eu vou fazer com vocês, tá? Depois tem o exemplo 2, para a gente começar a fazer os exercícios. Vão ser bastante vídeo hoje, tá? Porque o conteúdo é bem extenso. Exemplo 1. Veja o anúncio de 2 locadoras de veículos. Então, aqui nós temos Alugue Car e o Alucar, tá?
Então, nós temos aqui, ó, confira a nossa promoção. Cada quilômetro rodado, o custo é de 60 centavos e não cobra taxa diária. Então, é só pelo preço do quilômetro rodado. Já o Alucar, ele cobra 40 centavos por quilômetro rodado, só que tem uma taxa de aluguel de R$ 50 por dia, tá? Então, vamos escrever a lei de formação. O que é a lei de formação? A gente vai pensar numa equaçãozinha. Então, aqui do Alugar é Y, que é o total que vai ser pago. Cada quilômetro, quem vai ser a variável? A quantidade de quilômetros rodados, então vai ser o X. Só que eu vou multiplicar essa quantidade pelo valor de cada quilômetro, que no caso aqui é 60 centavos. Então, essa aqui é a lei de formação do Alugar. Qual seria a lei de formação, a funçãozinha aqui do Alucar? Então, seria y, a parte aqui que vai relacionar com a variável é 0,40 vezes x, só que tem uma parte que não altera, por dia, tá? Por dia, então, utilizado, mais 50, tá? Então, y igual a 0,40x mais 50. As duas expressões que você escreveu no item A devem ser funções polinomiais do primeiro grau, ou seja, são da forma ax mais b. Identifique quais são os coeficientes a e b. Lembra do exemplo que eu tinha feito? Então, aqui no Alucar, quem é o A? O A é quem acompanha a variável x. Quem é? 0,40. Quem é o B? O B é o número sozinho. Quem que está sozinho aqui? 50. Então, o A é 0,40 e o B é 50, tá? Isso na função afim, que a função afim é y, a, x mais b, tá? Então, a gente sempre compara a função afim com a função que a gente está vendo aqui. Agora, em relação a essa, do Alugar. Quem é o A? 0,60. Tem alguma coisa somando aqui? Não. Então, qual é o valor de B? 0. Então, A é 0,60 e o B é 0. Calcule quanto será pago em dia em cada locadora se forem rodados 150 km e 300 km. Pessoal, aqui basta substituir. Vou fazer só um, ó. Depois vocês vão fazer. Então, no Alugar. Então, eu vou trocar. Então, por exemplo, aqui tá trocando f de x, que é a mesma coisa. Por que f de x? A função aplicada no x. Então, eu quero a função aplicada no valor 150. Então, eu substituo o x por 150. Então, vai ficar 0,60 vezes 150. Que aqui em cima seria 0,60 vezes x. 0,60 vezes 150 vai dar R$ 90, tá? Vocês vão fazer isso substituindo. Agora, o Alucar, essa daqui, o x por 150 e depois por 300. Vai substituir esse x e esse x. Vai fazer a continha. Depois a D. Para qual quilometragem diária as duas locadoras cobram o mesmo valor pela locação de um veículo? Pessoal, aqui eu quero saber quando essas equações, essas funções se igualam. Então, eu vou igualar as duas usando operações inversas para descobrir qual valor de x elas são iguais. Então, o que eu vou fazer? 0,60x igual a 0,40x mais 50. 0,60x igual a 0,40x mais 50. Operação inversa, eu vou deixar o x do mesmo lado. Então, do lado que tem mais x é aqui, 0,60. É maior que 0,40. 0,40 está positivo, vai para o outro lado da igualdade, fica negativo. 60 centavos menos 40 centavos sobra 20 centavos. 20 centavos de x igual a 50. O 0,20 está multiplicando o x. A operação inversa é divisão. Então, quem vai ser x? 50 dividido por 0,20. Fazendo a continha aí, dá 250. Então, para qual quilometragem, você pode alugar qualquer uma das duas que vai pagar o mesmo valor? Sendo uma quilometragem de 250 reais. Opa, 250 quilômetros, tá? Pessoal, agora no outro vídeo, eu vou fazer o exemplo 2 e vou mostrar as atividades, tá bom? Até mais!